Salve, salve galera! Professor Thales Andrade de volta na área com dicas de legislação aduaneira. E aqui estou para falar de dois tributos que são gêmeos, né? Que são irmãos de sangue, na alegria e na tristeza, no mercado interno e no mercado externo, que é a PIS e a COFINS. A PIS e a COFINS, a história dela começa, rapidamente, lá na década de 70 e depois na década de 90, para financiar a Seguridade Social. Vejam só, eu tinha encargos então sobre o faturamento bruto de mercadorias que incidiam somente no mercado interno. O governo se apercebe disso somente 14 anos depois, ou no caso da PIS aí, 34 anos depois, ou seja, só no ano de 2004, e aí ele faz uma legislação específica, que é a Lei 10.865, para justamente onerar também nas importações duas contribuições em mesma medida com a PIS Mercado Interno e COFINS Mercado Interno. Surge então a PIS Importação e a COFINS Importação. Mas eu não tinha autorização constitucional para isso. Opa, para isso temos que voltar à emenda constitucional número 33, que autoriza o legislador constituinte a justamente inserir contribuições especiais sobre a importação de bens estrangeiros. E aí vem o legislador lá na exposição de motivos por uma MP e fala o seguinte, olha, para dar isonomia, para dar paridade com a mercadoria interna, eu também crio uma PIS importação e COFINS importação com as mesmas alíquotas. Só que o tempo foi passando, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que o governo foi perdendo essa vontade de manter essa paridade, porque ele foi vendo, bom, eu preciso me financiar e nada melhor do que sacanear com a importação. Chega dessa paridade, vamos fazer o seguinte, vamos lá no ano de 2011, olha só, a Lei 12.546, lá em 2011 o governo também faz por MP, ele faz o seguinte, olha, vamos criar a figura do adicional. Não sei se vocês já ouviram falar, o adicional de COFINS, o adicional de 1%. E o governo começa a eleger setores, o que é mais interessante, ele elege setores em que ele vai, por exemplo, bom, alguns setores vou ter um adicional de 1%. Eu vou onerar, por exemplo, poder desonerar a folha de pagamento para onerar a importação, simples assim. E aí, alguns setores, a alíquota de COFINS, que era, por exemplo, de 9,65, passa para 10,65. Então isso é uma figura que pode aparecer na prova de vocês, porque ainda hoje temos o adicional de 1% de COFINS vigorando no país. Show de bola? Tranquilo? Em 2013, vocês têm que ficar atentos para outra coisa que acontece com a PIS e a COFINS. Lembra que a Ellen Grace ela tem um julgamento no Supremo Tribunal Federal que declara inconstitucional a base de cálculo da PIS e da COFINS, tal como foi feita na Lei 10.865. Qual que era a base de cálculo? Lá era uma loucura, o legislador deu um devaneio e escreveu, olha, a base de cálculo é o montante das próprias contribuições acrescido de ICMS, né? E o valor aduaneiro. Ou seja, ele extrapola o que a Constituição tinha autorizado, porque a Constituição falou, ó, base de cálculo dessas dois caras que você quer criar será o valor aduaneiro. E o valor aduaneiro é um conceito que eu extraio de um acordo internacional, que é o Acordo de Valoração Aduaneira. E aí, a Ellen Grace faz isso, o que acontece com a base de cálculo? Mingua, consequentemente, mingua a arrecadação. O que a Receita Federal vai fazer? Bom, perdemos aqui, vamos aumentar a alíquota. E aí vem uma alteração, que é a elevação das alíquotas gerais em 2,5, né? O percentual aumenta. Então, hoje existe paridade de alíquotas entre PIS e COFINS Mercado Interno e PIS Importação, COFINS Importação, não mais. Ah, mas a carga tributária é equivalente? Talvez, né? Isso é um tema para uma outra aula, mas o fato é que percebam quantas mexidas nas alíquotas ocorreu só no lado da importação para ir compensando as derrotas que o próprio governo veio tendo. E isso é um item, curiosamente, aparece só no edital de analista tributário. Alíquotas de PIS e COFINS importação só tem no de analista, não tem no auditor fiscal. Ah, professor, isso é proposital? É proposital do estagiário, foi um erro grave, provavelmente, tomara que seja corrigido na próxima edital, na próxima prova. Mas aí você já sabe, vocês já estão comigo, vocês sabem que houve essas mudanças nesse curso de tempo, nessas duas contribuições. E a gente fica por aqui, um grande abraço e até a próxima.